Até alguns anos atrás, inteligência artificial não era algo muito em alta e nem muito rotineiro na vida das pessoas e do mundo como é hoje em dia. Nunca se imaginaria que isso seria uma pauta e um recurso tão importante, tão pouco ainda, que fosse uma nova Guerra Fria do século XXI, onde Estados Unidos e China travam essa batalha nos dias de hoje, protagonizando os grandes avanços dessa nova tecnologia. Mas é claro que, como toda ideia do ser humano, essa não deixaria de ser mais uma a se tornar grande e mundial, facilitando muitas tarefas do dia a dia e tornando a resolução de problemas muito mais fácil. Como principalmente onde é muito usado hoje, na criação de conteúdo, onde se abriu para o grande público e todo mundo que pode criar um conteúdo tem a IA nas palmas da mão. Hoje em dia, usamos IA para tudo, desde uma conversa aleatória até a produções de filmes. E é um conceito que ganhou destaque no mundo da tecnologia nos últimos anos. Com sua capacidade de aprendizado e autonomia, a IA tem o potencial de revolucionar diversos setores da sociedade, desde a saúde até a segurança pública. Ela também pode ser definida como a capacidade de um computador ou um robô de realizar tarefas, que até então requeriam a intervenção humana. Com o uso de algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina, a IA tem a capacidade de analisar grandes quantidades de dados e tomar decisões baseadas nessas informações. Isso significa que ela pode ajudar a resolver problemas complexos de forma mais eficiente e mais precisa do que os seres humanos. Com o boom do ChatGPT e a concorrência, ultimamente com a DeepSeek da China, nos últimos meses as IA se tornaram ainda mais populares. Mas você já parou para pensar qual é a história da inteligência artificial? Quando surgiu essa tecnologia e quem está por trás dessa ideia que tem revolucionado os dias de hoje? Inteligência artificial, mais conhecido como IA, é uma área da tecnologia da computação que visa desenvolver sistemas e programas computacionais, capazes de resolver problemas, encontrar soluções e executar tarefas que normalmente requeriam a inteligência humana. Esses mecanismos são treinados para tomar decisões, aprender informações, reconhecer padrões e, de forma geral, se auto-aprimorar de acordo com a forma de que foram treinados, e já são amplamente utilizados no nosso dia a dia, e estão sendo cada vez mais incorporados em produtos, serviços e soluções que utilizamos com frequência no nosso dia. A história da inteligência artificial já vem de décadas, mais especificamente na época da Segunda Guerra Mundial. O cientista Alan Turing, em seu artigo publicado, Máquinas de Computação e Inteligência, propôs a ideia de que as máquinas poderiam exibir um comportamento inteligente indistinguível ao de um ser humano. O teste publicado no artigo ficou conhecido como teste de Turing e serviu como base para outros cientistas usarem o termo inteligência artificial. O teste de Turing consiste na interação entre uma pessoa e uma máquina, e a ideia é identificar se os comandos utilizados são gerados por humanos ou máquinas. Se o avaliador não conseguir distinguir se o prompt foi feito por uma IA ou por um ser humano, pode-se dizer que a máquina passou no teste de Turing. Até hoje, não se tem registros de IA que tenham se passado no teste. Mas quando exatamente que surgiu a IA? Apesar de Turing ter proposto as bases da tecnologia de IA, o termo só foi apresentado pela primeira vez em 1956 por John McCurdy na conferência de Dartmouth, inaugurando formalmente a IA como um campo de pesquisa. Desde então, os estudos e a história da inteligência artificial já passaram por diversos momentos, desde a descrença e esfriamento das expectativas sobre essa tecnologia até descobertas e avanços incríveis, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Nas últimas décadas, tem ganhado cada vez mais relevância e usos em várias indústrias e segmentos. Um exemplo claro é o ChatGPT, que atraiu usuários de todo mundo e gerou discussões no mundo da tecnologia. Inclusive, é muito falado que na área da inteligência artificial representa uma verdadeira revolução na área da tecnologia. Cada inteligência artificial funciona de uma maneira diferente, atendendo aos objetivos para os quais foram desenvolvidas. Mas, de forma geral, as IA seguem modelos de algoritmos inteligentes e complexos, utilizando da coleta de processamento de grandes volumes de dados para aprender, executar e resolver os problemas. Cada IA utiliza modelos diferentes de aprendizado, como o Deep Learning, o Machine Learning, as redes neurais artificiais ou o processamento de linguagem natural. Mas, independente do tipo, essas tecnologias utilizam a coleta de processamento de dados e algoritmos inteligentes para operarem. Existem diversos tipos de inteligência artificial, mas as principais são três. Primeira delas, as máquinas reativas. Como o nome sugere, esse tipo de inteligência artificial reage de forma direta e imediata, respondendo a comandos específicos. Elas não têm acesso ao histórico de dados e, por isso, não podem dar respostas baseadas em experiências. Em outras palavras, esse tipo de IA não apresenta capacidade de aprendizado e nem de memória, já que responde a comandos específicos e, com isso, entrega respostas específicas. Máquinas reativas geralmente utilizam um modelo de Machine Learning. Um claro exemplo desse tipo de IA são as recomendações dadas por plataformas de streaming ou por
por sites de vendas. Nesse caso, a máquina coleta informações de padrões de comportamento, preferências no momento da navegação do usuário e oferece conteúdos ou produtos baseados nesses comandos. A segunda delas é a memória limitada. Diferente das máquinas reativas, essas IAs de memória limitada são capazes de armazenar um histórico de dados para tomar decisões cada vez melhores com base nesse histórico. Esse tipo de IA utiliza a ideia de que, à medida que são treinados com dados, é possível tomar melhores decisões no futuro com base nesses aprendizados. Então, além de responder aos comandos atuais, como as máquinas reativas, elas também baseiam suas respostas em um histórico e em sua memória, tomando assim as melhores decisões. Alguns exemplos desse tipo que utilizam a memória limitada são as assistentes virtuais, como Siri, Google e Alexa. Elas se baseiam em dados armazenados e aprendidos para oferecerem melhores respostas no momento atual. E a terceira delas é a teoria da mente, que, em teoria, é a mais avançada de todas. Nesse caso, as máquinas baseadas nessa teoria da mente ainda estão em estágio de desenvolvimento inicial, mas já demonstram resultados interessantes. Diferente dos dois tipos anteriores, que já estão sendo usados em diferentes situações da nossa vida, máquinas que utilizam a teoria da mente teriam a capacidade de aprender e identificar aspectos cognitivos. No caso, as estruturas de pensamentos, emoções, crenças, empatia, comunicação e vários outros aspectos da própria mente humana, que antes realmente eram exclusivos do ser humano. O desenvolvimento da área é muito promissor e já apresenta grandes resultados. Um exemplo recente é um estudo realizado pelos cientistas da Universidade de Stanford, que testou diversos modelos de linguagens em questionários amplamente utilizados em seres humanos para testar a teoria da mente. Os resultados mostraram que o modelo de linguagem ChatGPT 3.5 e ChatGPT 4 tiveram um desempenho significativo em testes de falsas crenças, acertando cerca de 90 a 95% das respostas. Para vocês aí, rapaziada, que nem a máquina sabe de tudo. Então não se culpa por um erro seu. O modelo ChatGPT 4, lançado em março de 2023, tem resultados que se comparam de uma criança de mais ou menos 7 anos de idade, onde a gente se impressiona cada vez mais em quão bom é o raciocínio dessas máquinas, em parecer que a gente está conversando com uma pessoa na vida real, mesmo a gente sabendo que é uma infinidade de algoritmos programados. Isso é muito cabuloso. Mas o modelo autoconsciente ainda é uma hipótese. Isso porque a ideia proposta nesse tipo de IA é de que uma máquina poderá ter a capacidade de ter autoconsciência, assim como o ser humano, onde a máquina teria a capacidade de entender a sua própria existência, refletir e expressar, inclusive uma consciência subjetiva e um senso de identidade. As tecnologias atuais não possuem a capacidade de criar algo desse tipo, mas esse seria um possível passo evolutivo para as inteligências artificiais, que certamente levantariam muitas questões éticas e morais. Com tantas informações sobre a história da inteligência artificial e seus principais tipos, é importante saber como a gente pode inserir esse tipo de tecnologia no nosso dia a dia. Por mais que recentemente começamos a discutir e ouvir falar mais sobre as IAs em vários meios, devido à popularidade do ChatGPT, elas já estão presentes em diversas indústrias e setores há muitos anos. Desde IAs que oferecem recomendações de produtos e serviços em celulares e computadores, até carros autônomos e tecnologias de reconhecimento facial. As aplicações nesse mundo são muitas. Um dos exemplos mais conhecidos no uso das IAs são as assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa e a Google Assistente. Essas IAs são capazes de armazenar um histórico de dados e oferecer respostas atuais mais precisas. Um exemplo claro desse tipo de IA são os algoritmos do TikTok, do YouTube, do Instagram, onde elas coletam vários dados de um assunto que você prefere assistir e buscam mais sobre esse tipo de assunto, onde elas consideram que você vai passar mais tempo assistindo sobre isso. Esse é o famoso algoritmo. As assistentes de voz que utilizam a IA podem ser usadas para realizar várias funções, como agendar compromissos, fazer buscas na internet, programar atividades, fazer ligações, controlar dispositivos domésticos e várias outras opções. Outro exemplo muito comum das IAs são nas análises de comportamentos de consumidores. Sabe as recomendações que você recebe diariamente no seu celular? Ou enquanto tá passando horas lá no TikTok ou no Instagram? Pois é igual eu falei anteriormente. O que alimenta esse sistema de sugestões de consumo, compras e o próprio conteúdo que você consome são as IAs. Através do algoritmo, a máquina consegue identificar padrões de comportamento do usuário, históricos de compras e outras ações, para oferecer melhores recomendações de produtos, serviços e soluções ao consumidor. Sistemas de reconhecimento facial também utilizam a inteligência artificial. Esse tipo de sistema utiliza algoritmos para conseguir validar a identidade através de suas características faciais. Então é assim que funciona quando você desbloqueia o seu telefone. E também é utilizado muito para fornecer acesso a prédios, estabelecimentos e muitos outros. A IA coleta dados através da imagem ou vídeos sobre as características faciais do usuário. Depois os detecta num programa de reconhecimento facial, cruza as informações e toma decisão. Nesse caso é o acesso a algum local ou algum aparelho.
ele. A história da inteligência artificial tá longe de chegar no fim. Muito pelo contrário, tá no seu começo. E promete muitos avanços e reflexões importantes para a vida em sociedade. No futuro, especialistas preveem que novas habilidades serão necessárias para a operação de IA com todo o seu potencial. De acordo com um estudo global da McKinsey, estima-se que a IA vai gerar uma receita de 13 trilhões de dólares em todo o mundo até 2030. Esses são números estimados, tá? Então pode ultrapassar isso e muito mais. Mas o que a gente pode esperar das inteligências artificiais daqui a uns anos? A Microsoft anunciou nessa semana um chip chamado Majorana 1. Não sei se vocês devem ter visto isso, mas está muito em alta ultimamente, que promete redefinir a computação quântica e principalmente as inteligências artificiais. Eles criaram um novo tipo de matéria, que no caso eles deram um nome para esse tipo de matéria, a Majorana, que seria capaz de sustentar os qubits de uma maneira sustentável, que na computação comum são os bits. Para quem conhece aí de computação e de programação, é a unidade básica da informação, entendido por um computador como 1 e 0, mas que no caso dos qubits seriam os bits quânticos. Em outras palavras, a Majorana seria capaz de sustentar a computação quântica. Imagina que um computador normal precisa de uma informação que está na página 400 de um livro, por exemplo. Ele vai precisar ler as 400 páginas, uma por vez, até conseguir encontrar a informação que precisa. Já o computador quântico, ele lê simultaneamente as 400 páginas de uma vez e encontra logo o que quer no estalar de dedos. É como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou em 10 milhões de lugares ao mesmo tempo. Você entende o quanto isso é cabuloso? Porque ele não processa 1 ou 0 por vez, mas os 2 ao mesmo tempo. Mas o que isso tem a ver com a IA? Hoje a IA é sustentada na computação normal, que custa milhões de dólares para treinar um modelo de IA e leva meses. Mas com a computação quântica, poderia ser feito tudo isso em minutos. O futuro promete IAs com um poder 1000 vezes maior do que as que tem atualmente, capaz de resolver problemas científicos que hoje pra gente é considerado impossível e quebrar quase qualquer tipo de sistema de criptografia. Já ouviu falar da AGI, Sistema de Inteligência Artificial Geral, que seria uma IA hipotética com um nível de inteligência comparado ao do ser humano, ou até superior. Seria muito doido, né? Nem tanto perto da ASI, uma super inteligência artificial com 10.000 vezes mais potência que um cérebro humano. Quer dizer que em alguns anos possivelmente estaremos vivendo em um mundo livre de problemas comuns que enfrentamos diariamente hoje em dia, em todas as partes do mundo, como fome, doenças, guerras e até a morte. Eu pessoalmente não acho que seria uma coisa tão épica desse jeito, até porque é quase impossível resolver esse tipo de problema. Mas eu acho que sim, em um tempo muito distante, ou 500 anos, 600 anos, possa sim existir um tipo de coisa desse. Mas dentro de algumas décadas, eu acho meio difícil. Só que parando para pensar também, a tecnologia vem avançando em passos que a gente nem imaginava. Tanta coisa que existe hoje, há 10 anos atrás, a gente nem imaginaria que poderia existir. Então, não é de se duvidar. Uma IA quântica vai ser capaz de testar 1 milhão de hipóteses científicas e utilizar o conhecimento do mundo todo, do passado e do presente para resolver qualquer tipo de problema. Essas coisas serão como deuses. Um exemplo de como poderia ser revolucionário e benéfico para a humanidade como um todo, cientistas hoje em dia são capazes de utilizar células-tronco para tratarem doenças, regenerar tecidos e criar modelos de estudo para resolver certos tipos de problemas. Agora imagina o que poderia ser feito com essas IAs. Com toda a informação do mundo e sendo capaz de processar milhões e milhões de hipóteses para encontrar a melhor solução possível, ou até inventar novas formas de resolver problemas que hoje parecem impossíveis para nós. Imagina um mundo assim, velho. Isso é muito doido. Mas, como tudo, a gente tem um risco com isso. Na verdade, um grande problema que já tá se mostrando difícil de resolver. A automação, cedo ou tarde, vai levar à perda de empregos em diversas áreas, o que pode gerar desemprego e desigualdade social, que já vem acontecendo em grande escala lá na China. A Xiaomi já tá construindo a próxima geração de fábricas automatizadas, dispensando completamente os trabalhadores humanos. Isso cria um grande dilema na sociedade, um problema que a gente tem que resolver logo, antes que se torne um problema mundial, porque cada vez mais as IAs evoluem e se tornam capazes de realizar cada vez mais tarefas que eram lugares de seres humanos tirarem suas rendas. O estudo da McKinsey Global estima que até 2030 a IA pode afetar cerca de 800 milhões de trabalhadores em todo o mundo, com muitos deles precisando adquirir novas habilidades para se manterem empregados. Mas como no decorrer da nossa história, sempre arrumamos soluções para revoluções e problemas gerados por elas. Eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Até o Elon Musk já disse em uma entrevista que vai chegar um momento
momento em que o ser humano ele não vai ter mais a necessidade de trabalhar. Que a IA, computadores e robôs vão estar fornecendo todo tipo de serviço para nós seres humanos. E trabalhar vai ser meio que uma opção para você se manter funcionando com uma mentalidade boa e saudável, ou se quiser curtir e só aproveitar mesmo o que elas poderiam fazer por nós. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer esse assunto aqui pro canal, porque é um assunto que tá mexendo com a cabeça de todo mundo. Quis trazer um pouco desse universo para vocês, informar um pouco sobre esse assunto. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Tem muito conteúdo aí no canal, se você quiser dar uma olhada, pode estar entrando, beleza? Se gostou do vídeo, dá uma curtida aí para ajudar a gente, entregar esse canal para mais pessoas. Se fazer sentido para você, pode estar se inscrevendo aí, que eu vou estar trazendo muito conteúdo aqui para esse canal. Todo dia tem shorts no canal, tem minhas redes sociais aí na descrição. E eu falo muito de Bitcoin nesse canal também, rapaziada. Se você quiser aprender mais sobre Bitcoin, criptomoeda e economia em geral, pode estar acessando o canal aí, que vai ter muito vídeo falando sobre isso. E se quiser estar se aprofundando um pouco mais, eu vou estar deixando aí na descrição um link de um curso completo, explicando e te ensinando sobre Bitcoin. Se quiser dar uma moral pra nós nesse curso, pode estar comprando. Tem curso sobre economia também. E é isso, família. Espero que tenham gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo e é nóis.